de 2015, 9 horas e 54 minutos. É um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje, um belo dia de sol aqui em Porto Alegre. Não é um dia perfeito, sim, mas é um dia bonito, sim. Podemos observar os principais índices lá fora trabalhando em baixa. Temos DAX, temos CAC 40, temos Eurostoxx, temos IBEX, todos eles em baixa lá na Europa. Também tivemos as bolsas asiáticas, como o Nikkei trabalhando em baixa de 0,94, como a bolsa da Austrália também com menos 1,70 e Xangai com menos 3,39. Então a gente pode ver, basicamente, inclusive os futuros americanos também em baixa, que nós estamos com um mercado no exterior bearish, bastante bearish, podemos dizer assim. Novamente falando, gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo para que então possamos dar prosseguimento às nossas conversas. Deixa eu colocar aqui já o índice futuro. Podemos ver o índice futuro trabalhando após um gap de baixa. O dólar fez um gap de alta e depois do gap de alta afundou violentamente, montando um recuo. Deixa eu colocar aqui o índice FUT para vocês verem. Então a gente vê esta tendência de baixa no gráfico intradia e no gráfico diário. Então o índice futuro está numa tendência de baixa, está bastante sobrevendido, muito sobrevendido, mas ele ainda permanece dentro dessa situação de topos e fundos descendentes, o que por sua vez então ainda não mostra algum tipo de pivô ou algum tipo de possível mudança de tendência. Ele vem operando dentro desse canal de baixa no 15 minutos que nós estamos observando aqui agora. Tá? Muito bem, então em relação ao índice futuro, nós só poderíamos ter alguma expectativa mais altista se nós tivéssemos realmente o rompimento da máxima do dia, de preferência até mesmo o rompimento da linha d'água de ontem. Neste caso aí sim poderíamos ter alguma expectativa mais altista para o dia de hoje. Certo? Em relação aos suportes e resistências do dia, para aqueles amigos que são day traders, nós temos aqui um suporte principal sendo observado na região de 46.390 pontos, próximo suporte 46.140 pontos e último suporte do dia 45.720 pontos. Na área de resistências, temos uma resistência concentrada em 47.200 pontos, próxima resistência 47.360, resistência mais importante em 47.440 e resistência final 47.825 pontos. Ok? Essas são as resistências principais para o índice futuro para o dia de hoje. Em relação ao mini índice, tá? Os números são muito similares e muito parecidos. Suporte em 46.319, estamos em cima do primeiro suporte 46.586. Próximo suporte, 45.900. Se a gente perder aqui 45.590, nós vamos para cá, 46.320, e perdendo aqui, iríamos para 45.911. Resistências muito importantes aqui na faixa de 47.400, é a principal resistência do dia de hoje. Tá? E próxima resistência, 47.630. Pergunta da paciente Cissa. Bom dia, qual patamar se considera decisivo para perder para o Ibov desandar? Grata. Na verdade, o principal suporte do Ibov já foi perdido. O principal suporte do Ibov era esse aqui, 42.270 pontos. Tá? E foi perdido ontem. A gente fechou abaixo dele. Se nós fecharmos mais um dia abaixo dele, isso vai confirmar a perda do suporte. Alguns traders um pouquinho mais prudentes esperariam a perda de 45.827. E apenas a perda desse ponto seria o nível cataclismático para realmente alguma situação mais de crash estar ocorrendo. Não acho que seja o cenário mais provável, observando o quão sobrevendido nós estamos. O cenário mais possível seria de um repique para os próximos dias. Ok? Em relação ao dólar futuro, como mencionado, abrindo um gap de alta muito importante, com forte volume. Depois desse gap de alta, ele fez todo esse recuo importante numa forte perna de baixa, mas ele segue dentro de uma tendência de alta. Se nós olharmos aqui, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo,
Então ainda está dentro do que seria uma tendência de alta. Na verdade, assim, dentro de uma congestão, né? O dólar está bem difícil de ser operado, não está fácil de ser trabalhado nos últimos dias. Ele está operando aqui com essas resistências nessa região de 3.530, suportes nessa faixa aqui de 3.474. Está difícil de trabalhar o dólar no momento. Agora é óbvio, no momento que ele se aproximou aqui desse fundo, tem traders entrando, day traders entrando, comprando. Tá? Vamos tentar vender aqui perto da média móvel de 3.506 por aí. Né? Essa é a região de alvo deles. Dos caras que compraram aqui embaixo, com o stop bem curto, estava abaixo de 3.490. Tá? O boi, por sua vez, indo muito bem, a operação que nós iniciamos. Tá? O boi segue na tendência de alta, indo buscar o alvo dele em 148. Deu uma puxadinha a mais hoje. A movimentação tem sido favorável. A tendência é de alta, são topos e fundos ascendentes. Por enquanto, eu estou apenas esperando que atinja meu alvo para que eu possa pelo menos realizar parcial. De fato, eu estou até a fim de fazer uma pequena realizaçãozinha, botar algum dinheiro já no bolso. Né? Mas efetivamente falando, vou esperar que haja pelo menos uma sinalização de que ele não vai conseguir avançar um pouquinho mais. Tá? Mas o boi foi uma operação bem boa que nós realizamos nesses dias aí. E agora a operação que nós estamos atentos é o milho. O milho, por sua vez, que vem numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, recuou até a média móvel de 20, bateu uma vez, entrou comprador, bateu uma segunda vez, entrou comprador. Se nós rompermos 28,16, uma grande probabilidade do milho estar retomando uma perna de alta e, nesse caso, ir buscar 29,92. Então, minha estratégia aqui basicamente é a tomada de posição na ruptura de 28,17. O meu stop no milho ficará abaixo daí de 27,50 e o alvo da minha operação será 29,92, alvo de trade no milho, se ele retomar a tendência de alta após a ruptura de 28,15. Esperemos que isso aconteça nos próximos dias, de fato. Muito bem. Visto então boi, milho e visto então futuro e dólar, podemos nos considerar perguntas dos amigos aqui novamente. O participante teria ido comentando: bom dia, Stomer. O fundo Ibovespa na crise de 2008 foi no dia 27 de outubro em 29 mil pontos. Na semana seguinte o mercado já estava em 40 mil pontos. E o pivô de alta que alterava a tendência no diário deu-se apenas de 38 mil pontos. Não é exatamente esse momento de maior pessimismo da maioria que estão as maiores oportunidades de ações, dentro da sua experiência historicamente, quando foi melhor comprar YouTube, quando estava com relação preço PL de 7, como agora, em outubro de 2008, ou PL 26 em fins de 2007, no auge da euforia do Brasil, com o Ibovespa em clara tendência de alta. Não estamos em excelente momento de montar uma carteira estilo FR14 semanal, com boas companhias de stop técnico nas mínimas semanais. Eu observo a ideia como um todo. O I3 escreveu uma carta aqui, eu vou até postar a carta e depois vocês podem dar uma lida. Eu acredito que existe uma grande probabilidade, como mencionado no próprio Hangout que nós fizemos, de nós estarmos próximos de um fundo de prazo mais longo do Ibov. Essa observação ela é calcada na ideia desse suporte que a gente está vendo aqui. Um suporte que foi localizado no fundo de 2013, fundo de 2014, né? E ao mesmo tempo, então, uma região que em si me chama a atenção com o possível ponto de entrada. Sim, nós temos o FR14 em zona de suportes, zona que marcou fundo, 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 fundo e fundo no passado. Tudo isso me chama bastante atenção. Então, a eleição de excelentes companhias utilizando o método profissionais liberais, aguardando a superação da máxima dessas semanas, com os tops na mínima dessas semanas, pode ser realmente uma excelente alternativa para uma operação de prazo de alguns meses. Tá? Isso seria muito, muito legal, muito, muito bom, inclusive para o mercado como um todo. E, aparentemente, é o que está se desenhando. Realmente, como o trader comentou, é no auge do pessimismo, é quando está todo mundo assim achando que o mundo acabou, que efetivamente o mercado faz fundo. Né? É nesses momentos que isso acontece, não é antes, não é durante a euforia que a gente tem as melhores compras. Geralmente é nos momentos de pessimismo maior.
Então, nesse sentido, o trader consegue capturar bem a ideia de uma operação contra a tendência, uma operação contra o pessimismo geral das pessoas, de uma forma que a gente consiga, então, estar capturando movimentos bem amplos, inclusive comprando eventuais fundos de prazo mais longo. Mais do que isso, se nós colocarmos aqui o gráfico diário, é importante nós mencionarmos o seguinte: esse movimento de recuo inteiro aqui, ele tem 75 dias de queda, e o movimento de recuo prévio teve exatamente 75 dias prévios. Então observem que o movimento de queda que aconteceu de outubro até dezembro do ano passado teve exatamente 75 dias, e o movimento atual tem exatamente 75 dias de queda, respeitando aquilo que a gente observa como sendo um suporte no tempo. Tá? Então, portanto, e com bastante atenção a isso, eu estou muito atento a sinais de reversão para alta dentro de Bovespa, observando a possibilidade de nós estarmos em cima dessa zona de suporte no preço e no tempo, e isso ser momento muito, muito bom e muito propício para a tomada de posições de prazo mais longo. Mas eu estou procurando sinais ainda. Eu ainda não localizei sinais efetivamente muito fortes nos principais papéis, a não ser talvez em alguns que são polêmicos. Por exemplo, BRML3, polêmico, tá? É uma entrada polêmica, mas observem aqui novamente, a distância desse topo para esse fundo, 80 dias, a distância desse topo para esse fundo, 85 dias. A distância deste topo para esse fundo, 75 dias. Ou seja, o papel cicla de 75 a 80 dias entre um topo e um fundo e depois faz uma movimentação altista muito importante. Então, e ele está numa zona de linha de retorno. Possibilidade de um repique aqui, um trade contra a tendência, é algo que me chama a atenção. Muito bem, pessoal, temos uma pergunta aqui do Wellington sobre o GPA3. O GPA3, papel que está numa tendência de baixa do gráfico diário, são topos e fundos descendentes, está numa zona de suporte do gráfico diário, que é esse fundo prévio, fundo de julho, abriu num gap de baixa com forte volume no dia de ontem, monta um movimento de repique, tá? E aparentemente deve testar o fechamento de ontem como resistência. Se conseguirmos romper o fechamento de ontem como resistência, vamos estar formando aquele setup ondulando e a possibilidade de uma permanência de alta pelo resto do dia inteiro enquanto swing traders. Lojas Renner disparou um alarme aqui agora há pouco, Lojas Renner numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, o papel perde a mínima de ontem, a mínima do papel do dia que encostou na média móvel de 20. Isso automaticamente poderia estar uma tomada de posição. Olha, se essa perda não fosse exatamente na primeira meia hora do dia, eu até faria o trade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar a mínima aqui. E se ao longo do resto do dia nós voltarmos a perder essa mínima, eu vou ter uma venda de swing trade a ser desenhada na Lojas Renner. O stop ficará acima da máxima desse movimento aqui em 104,21 e eu vou operar a tendência de baixa da Lojas Renner. Mas isso somente se nós voltarmos a cair ao longo do dia e nós perdermos a mínima dos primeiros 15 minutos. Ok? Beleza. Bom, em relação a outras perguntas, aqui nós temos algumas perguntas entrando do José Menegatti. Bom dia, Spammer. Alguns dias não estou acompanhando o mercado, mas estou comprando em sub 5. Poderia avaliar a posição nesse ativo? Saindo hoje, sairia no lucro, mas acredito em alvo mais distância. Corrobora? Sub 5 gerou uma entrada de swing trade ontem, foi comentado no bate-papo de abertura, quando o papel atingiu a média móvel de 20, ao mesmo tempo formou um blast-off, que foi comentado extensivamente no dia de ontem, que a ruptura de 16,79 produziria entrada com stop abaixo da mínima de 16,23 e o alvo mínimo seria 2 vezes a amplitude desse blast-off para cima, alvo mínimo, que daria lá no topo anterior em 18,07. De fato, o alvo principal, e observando o padrão gráfico desenhado pela SUSB 5, isso aqui é um triângulo ascendente invertido, o alvo principal se localiza lá em 19,89, porque é a base de todo o triângulo projetado para cima em 19,89. Tá? Então, hoje, o ativo me geraria mais um sinal de entrada na ruptura da máxima de ontem, porque o candle de ontem é um Dunningham de alta dentro de uma tendência de alta, ou seja, é um upbar dentro de uma tendência de alta. E isso é o sinal perfeito para uma tomada de posição dentro dos modelos que eu trabalho. Tá? A gente tem 10 dias de queda aqui, a gente tem praticamente 13 dias de alta aqui,
depois a gente teve aproximadamente mais 9 dias, 8 dias de recuo nesse período todo. Se nós colocarmos aqui a amplitude desse topo para este topo, nós temos 22 dias de inflexão, tá? 22 dias de recuo, de topo a topo. Né? E aí o que eu gosto de fazer para procurar o próximo momento mais específico é multiplicar esses números, esse número 22 por Fibonacci, usando aqui minha planilha, essa aqui. Bota aqui então 22 dias, próxima inflexão em 30, 35, 44, 52. Tá? Vamos olhar aqui. Então, se daqui até aqui nós temos 22 dias, a próxima inflexão em 30 dias é aqui. Próxima inflexão em 35 dias, não deu. Próxima inflexão 44 dias, não rolou, não está funcionando essa contagem. Próxima 52 dias, erramos por um dia esse topo. Próximos 57 dias. 57 dias, próximos 66 dias. Essa contagem não está perfeita não, tem que refazer. Muito bem. Vamos voltar aqui às perguntas dos amigos, mas a tendência da Sub 5 é uma tendência de alta e nós devemos estar procurando por sinais de entrada, que acabou de acionar mais, inclusive agora, quando rompeu a máxima de ontem, stop dessa operação, desse daninha de alta, fica abaixo de 16,41. Aqui também, um trader um pouquinho mais prudente, o que faria? Esperaria os primeiros 15 minutos passarem, depois se rompesse a máxima nos primeiros 15 minutos, tomaria a posição. Tá? Paciente FNet, toma YouTube 4, perda na mínima gera uma venda? Um grande abraço. Provavelmente assim, o mercado está muito sobrevendido, muito sobrevendido. Tá? A tendência é de baixa, Nós temos aqui uma barra única branca. O dia seguinte não conseguiu repicar, mostrando que o mercado está tão fraco que nem sequer repicar conseguiu. Então, efetivamente falando, se nós perdermos a mínima de ontem, poderia ser acionada uma entrada na venda? Seria ousado, seria agressivo, mas existem argumentos. O Oliver Vélez usa essa operação e chama isso de barra branca única ignorada. Ele colocaria o stop acima da máxima dessa barra única branca ignorada e projetaria o alvo 161 para baixo. Então, o alvo dele, neste caso, seria em R$ 24,00 para Itaú, se perder 25,84, que é a mínima de ontem. Eu considero um trade a little bit aggressive, como dizem os americanos, um pouquinho agressivo demais, mas não seria equivocado do ponto de vista técnico, porque acionaria o stop de todo mundo que comprou aqui, e esse stop tende a empurrar o mercado para baixo com maior força. Tá? Com maior força. Patinho Renato, bom dia, Stomer. Temos entrada na venda hoje no milho pelo setup 9.2 na média móvel de 9 exponencial? Venda no milho? Ele não disse o prazo. Mas vamos supor que esteja trabalhando nos 60 minutos. Se nós perdermos a mínima desta primeira hora, o sinal de venda estaria acontecendo, mas é um sinal de venda que eu não faria. Por quê? Porque ele opera contra uma média móvel maior, 20 subindo. Os sinais de venda mais adequados são quando eles trabalham a favor de uma média móvel de 20 caindo. Por exemplo, aqui tem um sinal de venda muito bom, porque a média móvel de 20 estava caindo, a tendência de prazo mais longo. E aqui tem um sinal de compra muito bom, porque a média móvel de 20 estava subindo a favor da média. Então eu prefiro trabalhar os sinais da média móvel de 9 usando um filtro de uma média mais longa para dar uma maior segurança. Eu considero ousada essa operação de venda aí se acontecer, porque primeiro tem que ver se ela acontecer, perda mínima, porque o diário é altista dentro do milho. Tá? O paciente Renato comenta no gráfico diário, pelo setup 9.2. Sim, mas teria que perder a mínima de 27,58. Essa mínima aqui. Coisa que não aconteceu ainda. Acho que está longe de acontecer, acho pouco provável que venha acontecer. Pode acontecer. Se acontecer, o sinal vai estar sendo gerado. Participante J. Cláudio. Stormer, poderia comentar SLC3? Claro. SLC3. Pessoal, SLC3 é um papel que está dentro de um setor muito bom para o Brasil, que é o setor de agronegócio. Mas, infelizmente, a SLC3 tentou romper seu topo histórico, não teve forças para prosseguir a movimentação de alta, fez um recuo
E ontem perdeu um ponto de suporte importante, formando inclusive um pivôzinho. Esse pivô de baixa não é fácil de ser operado, basicamente porque ele está em cima de uma linha de tendência de alta. Então, é um papel que tem longas sombras inferiores e superiores, ele é difícil de ser operado enquanto swing trader. Tá? Essa sinalização aqui, ela seria um sinal de venda para o GAN. O GAN trabalharia venda aqui, ele trabalharia vendendo aqui, colocando o seu stop acima de 18,20, o problema é que o stop aqui é longo, na verdade é 18,36. Tá? E o alvo da operação para o GAN seria basicamente essa amplitude para baixo. O GAN aqui estaria operando na venda, com o alvo lá em 15,01, 15 reais, 15 reais e 2 por aí. Ele estaria acreditando que esse triângulo ascendente seria rompido para baixo e não para cima, basicamente. O que é uma possibilidade, inclusive. Tá? Então teremos que estar atentos. Aqui o risco 8,48 para um alvo de 11,88. E a ideia aqui seria trabalhar esse pivô de baixa que estaria desenhando. Eu acho um trade também ousado, tá, Cláudio? Não é um trade muito fácil, não. Para a gente, foto, Stormer, pode comentar Banco do Brasil? Bom, o Banco do Brasil ontem foi pesadamente impactado pela notícia, digamos assim, de que o governo agora quer que o Banco do Brasil e a Caixa faça financiamento de créditos mais baratos para as empresas que estão em dificuldades. Isso, obviamente, o mercado entende de uma maneira péssima, porque é uma ingerência do governo em cima do setor de bancos. Tá? Eles estão tentando, literalmente, financiar com o dinheiro dos bancos, tá? Com o dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, um possível reaquecimento da economia. Isso o mercado, o livre mercado, não entende como algo bom, entende como algo muito ruim. E por isso nós podemos observar uma forte perda de suporte. Esse suporte, que era um suporte muito potente do Banco do Brasil, foi perdido. Tá? 20 reais não é um número fácil de ser perdido, e foi perdido como se fosse uma faca quente em cima de uma manteiga. Tá? Essa barra única branca ignorada, ela foi acionada quando perdeu essa mínima, e automaticamente o mercado deve recuar até o alvo da barra mínima. Tá? Esse alvo em si fica sendo essa amplitude para baixo, 161% dela, então o alvo em 16,54 dentro da tendência de baixa do Banco do Brasil. Tá? O volume está forte, eu não tenho uma sinalização de venda agora, tá? Eu considero ousado vender agora, porque o stop vai ficar muito caro e o alvo relativamente curto, tá? Então realmente eu não posso fazer nenhum tipo de venda no momento. Eu vou ter que esperar algum repique. Na verdade, eu estou torcendo para algum repique para que eu possa, então, fazer essa venda. Coisa que ainda não aconteceu. Então, estou aguardando silenciosamente, na expectativa de que haja algum repique para eu poder fazer uma venda. Na verdade, pessoal, vender no momento está sendo algo bastante difícil, porque a maior parte dos papéis está em cima desses suportes. Então, produzir vendas agora está complicado, está sendo perigoso, não está sendo muito fácil, não. Aqui a gente tem uma outra barra única branca ignorada no Bradesco. Tá? Pergunta do ACS. Bom dia, poderia avaliar a Petrobras, embora seja bem sobrevendida, teria espaço para chegar no fundão do ano? Obrigado. Petrobras é um outro papel bastante sobrevendido, e que tem realmente um espaço para atingir aqui a região de R$ 8,17, na verdade R$ 8. Mas assim, como é que eu vou vender agora? Não tem como vender agora, né? É muito difícil produzir qualquer tipo de venda agora. Eu tinha feito uma venda aqui e eu fiz a minha recompra zerando a posição, né? Só que agora não tenho mais como fazer um bom sinal de venda. Eu preciso que haja pelo menos algum repique. Talvez nos 60 minutos eu tenha algum sinal. Olha, nos 60 até eu tenho um sinal, ó. Quem opera pelos 60 minutos poderia até pensar uma venda na perda da mínima, trabalhando esse pivô de baixa, a continuação da tendência de baixa, colocando seu stop acima dessa máxima. Tá? Seria uma possibilidade alternativa. Tá? Ousada, mas seria. Tá? Mas, novamente, o papel está muito sobrevendido, a possibilidade de algum repique, e com a volatilidade do mercado atual, a possibilidade de que o mercado dê uma estilingada, pule os stops e coisas nesse sentido, ele é muito importante. Então a gente tem que ter realmente
muito cuidado. Em relação ao índice futuro, é que o índice futuro abriu naquele gap de baixa, mas por enquanto ele está montando um primeiro movimento aí, né? Esse primeiro movimento eventualmente poderia até ser operado na ponta da venda se nós perdêssemos a mínima do dia em 46.514 pontos. Mas por enquanto nada a ser feito. O dólar perdeu a mínima do dia, está perdendo a mínima do dia, tá? Dentro de um movimento de recuo bem importante. Vamos olhar aqui as principais aberturas do dia. A gente pode observar aqui rapidamente como aberturas mais fortes. Randon com 3% de alta. Randon parece negar a perda daquele suporte, ou pelo menos testar aqui a média móvel em 3,15 como resistência. Está numa tendência de baixa, o papel pode gerar alguma eventual venda daqui para frente. Kepler, nada a ser feito. Pomo 4, o mercado abriu muito fraco. Vale 5, Vale 5, com uma pequena movimentação altista. Também muito sobrevendido. Tá? E automaticamente em um ponto ruim de se trabalhar. Pergunta, João, quando o mercado está assim, não é melhor operar mais no mercado futuro, com o milho e o boi, por exemplo? É o que eu estou fazendo, João. A maior parte das minhas operações hoje está em boi, está em milho. Né? Eu estou procurando nesses mercados mais direcionais e estou esperando que o mercado dê uma repicada para poder entrar mais vendido. Por enquanto, não vejo boas oportunidades em ações, a não ser a SUSB 5, como foi comentado agora há pouco. Né? A SUSB 5 estava interessante, deu um bom trade aí. A gente tem feito alguns trades muito bons, inclusive, junto com o pessoal, tá? E apresentado eles para vocês, mas realmente o mercado não está melzinho na chupeta, como se diz. Né? Concorda comigo, Vlad? Ó, pergunta do Jorge. Bom dia, Stóio. Fala no comentário, VIV24 para posicionamento em prazo mais longo. VIV24. Essa pergunta o Jorge já fez há algum tempo, não sei se foi o Jorge, mas várias pessoas têm perguntado isso. O papel está em cima de uma zona de suporte muito importante, de prazo mais longo, tá? Que é basicamente essa linha de tendência de alta que está aqui, que é basicamente esse topo anterior, este topo, esse fundo e esse fundo. Estamos em cima dessa região com um forte volume. Tá? Existe a possibilidade de nós termos um ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. A perda dessa região de suporte vai jogar o papel para baixo com muita violência. Tá? Eu tenho as médias móveis caindo, eu tenho topos e fundos descendentes no gráfico semanal, eu tenho um canal de baixa no gráfico semanal, enfrentando agora o suporte da primária. A pergunta é, essa tendência secundária vai ser mais forte que a tendência primária? A tendência primária é de alta, a tendência secundária é de baixa. Qual das duas vai vencer especificamente a situação? A gente já tem aqui divergências altistas aparecendo no Max CD histograma do semanal. No diário, a gente não tem divergências aparecendo ainda. Quando a gente olha o FR14, a gente observa níveis de suporte do FR14 bastante importantes. Níveis que marcaram fundo. E, de fato, nós só estivemos abaixo deste nível em 2008 e em 2010. Foram os únicos momentos que a gente conseguiu ficar com o FR14 tão baixo dentro da VIV24. Então, o papel compreenderia uma possível operação de prazo mais longo pelo método de profissionais liberais. Mas o que eu vou fazer? Cara, espero formar um candle de reversão no gráfico semanal, espero romper a máxima desse candle para cima, aí eu posso tomar a posição com mais segurança e o stop na mínima da semana. Não tenho por que eu comprar aqui em cima dessa insegurança e daqui a pouco levar um stopzinho por nada. Espero formar pelo menos um pivô de alta no diário. Nem isso eu tenho. Eu não tenho nenhum pivô de alta no diário para poder tomar uma posição. Então, comprar aqui, porque a gente está em cima de um suporte de longo prazo, não é algo sensato. A gente pode fazer as nossas tomadas de posição quando nós estamos em cima de um suporte e formamos um candle de reversão, ou formamos um sinal de reversão, ou formamos um pivô de alta, uma coisa nesse sentido. Coisas que a gente não apresentamos ainda na V24. Ok? Muito bem. Participante Luiz Carlos Rubiano. Stomer, poderia dar uma olhada em Pomo 4 no diário? Pomo 4. Bom, esse é o papel que está em cima de um suporte do semanal e que está formando um possível sinal
de fundo. Ó. Então aqui é um papel que, se romper esta máxima aqui, isso é um pivô de alta. O Mark Crisp. Ó, fecha, fecha mais alto, fecha mais alto, fecha mais baixo. Então aqui é movimento 1, movimento 2, movimento 3. E se romper 2 com 10, inicia o movimento de alta. O stop deve ficar daí abaixo de 1,97. Tá? E o alvo mínimo seria essa amplitude inteira para cima em 2,23. Alvo maior até em 2,32. Tá? Então, realmente falando, tá, o papel está num momento que pode dar algum tipo de oportunidade. Tá? A Pomo 4. Muito bem, pessoal. Vamos voltar ali e ver o dólar. O dólar segue seu movimento de recuo. Deve estar se aproximando de uma zona de suporte, que está aqui em 3.400 e... Vamos colocar aqui o suporte do... Ó, estamos já em cima da zona de suporte. Se perdermos essa região, próximo suporte somente na faixa de 3.476 para o dólar. Tá? 3.476. Então temos que estar atentos à possibilidade de uma movimentação mais forte de recuo ainda no dólar. Tá? Essa movimentação aqui, ó, é possível que seja um pequeno mastro e bandeira. Se for um mastro e bandeira, uou, movimento muito amplo a ser observado. Ó. Aí levaria para alvos lá em 13,47, mas o alvo principal estaria até abaixo de 13,460. Melhor visualizado esse pequeno mastro e bandeira no gráfico de 5 minutos. Com a média maior virada para baixo, hein? Cortou a média para baixo, fez o movimento, volta a recuar. O alvo fica realmente bem amplo aqui. O stop dessa operação agora é mais complicado, tem que ficar acima de 3.501, 3.501,50. Tá? O viés por dólar ao longo do dia é um viés bearish, baixista. Muito bem, pessoal. Nós vamos então finalizando nosso bate-papo de abertura. O pessoal não está participando muito. Tem uma pergunta aqui do Ferci Ramos. Storm, dá uma olhada na MGLU 3, o que você acha? MGLU, gráfico diário. MGLU 3, depois de uma primária de baixa, secundária de baixa, terciária agora entrando numa congestão, ela está formando um triângulo simétrico. Tá? Esse triângulo simétrico fica facilmente desenhável aqui. Topos descendentes, fundos ascendentes. Para o lado do que nós rompermos, temos uma possibilidade de trade. Observe que os triângulos simétricos, na maior parte do tempo, 65%, 70% das vezes, são triângulos de continuação do movimento prévio. Tá? Ou seja, a maior parte das vezes nós estaremos vendo, então, uma possibilidade de continuação do recuo. Tá? Mais importante do que a possibilidade de reversão. Apenas quando as bases são muito amplas, o que é o caso aqui, é que o triângulo simétrico funciona como um triângulo de reversão. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui dentro da MGLU 3. Então existe uma grande possibilidade desse triângulo simétrico ser um triângulo de reversão estatisticamente falando. A ruptura de 3,27 seria o timing de entrada nesse modelo. O stop nessa operação, pelo modelo lá do Bulkowski, ficaria abaixo de 2,80. E o alvo dessa operação, basicamente, seria essa amplitude inteira para cima projetado. O alvo estaria em 4,55 para MGLU 3. Ok? O dólar continua desabando. WDO15, por enquanto eu estou ganhando 15 pontos, 11,50 pontos no dólar, nessa minha operação de venda, 11 pontos no dólar de venda. E o índice futuro, por enquanto, como é que ele está com o Banco do Brasil afundando tão forte? Vê que o Banco do Brasil, apesar de estar afundando, o índice futuro está se segurando, demonstrando que ele está um pouco mais forte do que seria esperado com o setor de bancos tão fraco assim. O setor de bancos, a gente sabe, hoje é o setor mais importante do mercado. Né? Nós esperaríamos que com ele fraco, o próprio índice futuro estivesse em recuo. Não é o que a gente está vendo. A gente está vendo alguns ativos muito importantes puxando, como a Vale dando uma subidinha, como quem mais? A gente não tem muitos papéis dando alta, não. Vale, Brap, Ecor, que não tem significância no índice. É isso. O resto tudo está em queda ainda. O que surpreende é essa movimentação do futuro. Hein?
Vlad, o que está puxando o futuro para cima, hein? Ou mantendo ele não caindo? Dá uma olhada na planilha do Leandro ali. Pergunta do Pindaíba, o que acha de comprar opções a seco da YouTube 4? Cara, opções a seco usualmente é tragédia. Usualmente é tragédia. Muito melhor fazer uma trava de alta, muito mais seguro, tranquilo. Eu evito muito fortemente as opções a seco. Usualmente elas produzem mais tragédia do que felicidade. Então eu não faria. Eu prefiro uma trava de alta. Sem dúvida alguma, trava de alta me deixa mais feliz. Então, nos 60 minutos aqui, uma possibilidade. Montar uma trava de alta dentro do dinheiro, para ser bem cagão, bem covarde, que é o que eu gosto de ser dentro do mercado. Tá? E aí, operar dessa forma. Isso eu acho muito mais tranquilo do que entrar numa opção a seco que tem um viés de morrer a cada dia que passa. O tempo vai comendo o valor dessa operação. Então, o problema da opção a seco é que o tempo mata ela. E mata fortemente. Então, eu não faria isso. Oi? Vale 5, BRAP, Cruz 3. É o que está puxando então o mercado. Ah, abriu com 13% de alta. Uou! Caramba, cara. Sim. Forte movimentação da Cruz 3. Para a gente, Maurício perguntando sobre o Itaúsa, que está em cima do LTA no semanal. O que eu acho? Vamos olhar. Sim. Está em cima de uma LTA. Está em cima de um topo anterior e de um fundo prévio e de uma retração de Fibonacci. Retração de 61. Também deve estar em cima da média móvel de 50, talvez de 100 dias. Vamos ver aqui. Deve ter uma média móvel mais longa dando suporte por aqui. Está em cima de um suporte forte. Isso é um fato. 144 dias. Ó. Tá, então está em cima da média móvel de 144 dias. Retração de Fibonacci 61. Topo anterior. Fundo prévio. Zona de suporte. No semanal. Aí tu entra no diário. Tu vê o papel com as duas médias apontadas para baixo. Extremamente sobrevendido. Fez uma sombra inferior ontem. Mas, cara, não tem um sinal tranquilo de tomada de posição aqui. Não tem um sinal dizendo assim, vou parar de cair e vou começar a subir. Então as entradas aqui são muito ousadas, muito agressivas e, digamos assim, no mínimo perigosas. A gente até poderia pensar aqui nesse Mark Crisp que está se formando. Ó. Se nós rompêssemos 7,35 nas próximas horas, teríamos feito fundos mais baixos, movimento 1, movimento 2, movimento 3 e aí rompe. Aí nós teríamos um pivôzinho de alta nos 60 minutos. Mas isso se romper realmente de 7,35, coisa que eu acho que talvez venha até acontecer nas próximas horas, mas por enquanto ainda não. Tá? Pessoal, estamos finalizando o nosso bate-papo de abertura de hoje, para que eu possa então abrir espaço para o Vlad, que vai entrar no LS Live com vocês. Sim. Terça-feira da semana que vem, às 20 horas, estão todos vocês convidados. Tá? Nós teremos um hangout. Esse hangout vai ser focado no tema do dólar. Tá? Basicamente com a ideia de apresentar o quê? O que fazer com o dólar no atual momento? Como tentar ganhar dinheiro com o dólar no atual momento? Qual a perspectiva do dólar no atual momento? Tá, então, todos vocês convidados, o Leandro vai estar falando lá de Miami, eu, o Vlad, estaremos falando daqui. O Bizzi vai estar falando de Ibiza? Não. Talvez ele já esteja aqui. O Bizzi vai estar falando talvez de Ibiza, talvez daqui, nós vamos decidir isso ainda. Tá? Mas todos vocês estão convidados, então, para o Hangout do dólar, dia 25 de agosto, às 20 horas, trades bons no dólar, para a gente estar tentando lucrar com essa crise. Esperamos vocês lá. Se cadastre ali no link que foi colocado e nos vemos em seguida. Grande abraço, até mais, tudo de bom para vocês. Ótimo dia de trade.